Hoje à noite a nossa mensagem vai ser sobre o poder da alegria. Mas agora de manhã, queridos, eu escolhi um tema que aparentemente não fala de alegria, mas fala sim. O tema é Vencendo a Crise com Cristo. Porque nós temos algo que nos faz vencer todas as crises, que é Cristo. E Ele é a nossa alegria, né? O compositor Handel escreveu aquela sinfonia, Jesus, a alegria dos homens. Ele nos dá toda a vitória e toda a paz. Então nós vamos falar sobre como vencer uma crise, como viver as crises e aprender com elas e crescer com elas. E esse é um tema porque eu sei que nesses 4 anos, vocês, como qualquer igreja, minha igreja lá em São José, as igrejas onde servi, todas as igrejas, aliás, todas as pessoas passam por momentos difíceis, de vales, de desertos, de crises, mas com a alegria de Jesus nós vencemos todas as coisas. Com a presença do Senhor, nós vencemos. Então, vamos pensar sobre a alegria que nos faz vencer as crises, os problemas pessoais, na igreja, no trabalho, na escola, na família. Como que podemos vencer? Eu quero orar por você agora, porque eu sei que Deus tem uma palavra para você. Uma palavra específica e especial para a sua vida. Não é uma palavra minha. É uma palavra do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Porque às vezes até a pessoa recebe algo que o pregador nem preparou. É Deus que tem para ele naquele dia, não é? Eu espero que as minhas palavras sejam palavras de Deus para a sua vida. Mas eu sei que Deus tem algo para você. Talvez seja uma música, uma oração, o abraço de alguém, um sorriso, esta mensagem, mas eu sei que Deus tem algo para você. Um recado específico, especial para a sua vida. Agora você precisa manter seu coração e a sua mente sintonizados no Senhor agora. Tentar esquecer qualquer coisa que lhe atrapalha, tentar não pensar nos problemas que você tem para resolver hoje ou talvez amanhã. Quem sabe você está pensando naquela pilha de coisas para resolver na sua mesa amanhã, não é? Tente se desligar disso. Talvez você esteja pensando nas contas que tem que pagar essa semana. Tente se desligar disso. Talvez você esteja pensando nos problemas que está vivendo e não sabe como resolver. Tente se desligar disso agora. E coloque sua mente e seu coração no Senhor, porque Ele tem um recado para a sua vida. Vamos orar por isso e tente se concentrar nesse momento. Meu Pai, louvado seja o Teu nome. Eu agradeço a Deus pela vida de meus irmãos e por eles completarem 4 anos como esta igreja, esta comunidade que está aqui para louvar o Teu nome e abençoar as pessoas. Em nome de Jesus, agora eu peço, Senhor, que o Espírito Santo, o Teu Espírito, o nosso Consolador, traga para nós agora o Teu recado, a Tua direção. Pedimos a Deus, queremos ouvir Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma das palavras mais faladas em todos os tempos e especialmente nos últimos dias, no Brasil e no mundo, é a palavra crise. Crise política, crise econômica, crise financeira, crise de abastecimento, crise da segurança pública, por aí diante. Além disso, dessas crises gerais, nós temos as crises pessoais, né? Crise de identidade, crise familiar, crise profissional, crise financeira pessoal, ministerial, espiritual, crise dos 40, dos 50, dos 60. Os adolescentes também têm crise. O que é crise? A palavra crise, lá no dicionário Wise, que é o melhor dicionário da língua portuguesa, segundo alguns, o dicionário Wise diz o seguinte: crise é ação
ou faculdade de distinguir, ação de escolher, decidir, julgar. Quando eu vi essa definição, eu falei, olha, que estranho, pensei que ia dar uma definição assim, ruim, né? Problemas, dificuldades, mas o dicionário diz que crises vem do grego crisis, que significa ação de distinguir, de escolher, de decidir e de julgar. Interessante, né? O dicionário tem essa concepção. Ou seja, no original, a palavra não tinha um sentido ruim, não tinha uma conotação ruim, mas, ao contrário, era uma palavra que identificava algo bom, algo positivo. Muitos aqui sabem que existe um ideograma chinês para crise. Coloca aí, por favor, na projeção. Você já deve ter ouvido falar disso, é muito famoso, né? A língua chinesa, ela não é como a nossa, que é uma língua fonética, né? Não tem letras com sons. Na verdade, são desenhos, cada desenho representa uma ideia. Aí dizem que existe mais de 80 mil desses desenhos, são os ideogramas. E a palavra crise são 2 ideogramas, 2 desenhos. Um desses aí, eu acho que é o primeiro, significa perigo. E o segundo significa oportunidade. Então, queridos, tanto no português quanto no chinês, crise não é necessariamente uma coisa ruim. Crise é também uma grande oportunidade, não é? Ah, estou em crise. Ok, então você tem uma grande oportunidade. Minha família está em crise, minha igreja está em crise, meu trabalho está em crise. Também é uma grande oportunidade de você crescer, de você encontrar novos caminhos, de você identificar coisas que normalmente, na hora da normalidade, você não identifica. As crises também revelam quem nós somos, quem são as pessoas com quem andamos, não é? Você quer conhecer uma pessoa direito, você vai conhecê-la nos extremos, quando ela está muito bem ou quando ela está muito mal. Normalmente, na normalidade, nós não mostramos quem somos de fato e nem sabemos muito bem quem são as pessoas com quem andamos. Mas nas crises, as máscaras caem, os corações se revelam. Então, também é uma grande oportunidade. As crises nos preparam para novos desafios. Eu quero pensar com vocês uma cena da Bíblia, um momento da Bíblia, onde o apóstolo Paulo viveu uma grande crise. E nesta crise ele aprendeu muitas coisas e nós aprendemos também com a palavra de Deus. Coloca aí o mapa, por favor. Esse é o mapa da viagem de Paulo para Roma. Muitas Bíblias de vocês têm esse desenho aí. Paulo estava preso em Jerusalém, depois ele ficou preso em Cesareia um tempo, e aí ele apelou para ser julgado pelo imperador em Roma. Ele era cidadão romano, podia fazer isso. Então ele foi levado de navio para Roma, para ser julgado pelo imperador. E no meio da viagem, ali onde está a ilha de Creta, ali, depois que ele sai de Creta, ocorre ali uma grande tempestade, e o navio fica à deriva. Nós vamos ler a história, mas foi um momento de grande crise, aquela viagem. Mas também foi um momento onde a graça de Deus mostrou para Paulo e a todos nós que lemos a Bíblia o que temos que fazer em momentos de crise, tá bom? Então nós vamos analisar esse texto aí do livro de Atos, tá? E vamos ver o que a Bíblia nos revela sobre isso aí, tá bom? Então você me acompanhe o que a Bíblia fala sobre isso. Perigo das crises. Primeiro, as crises podem nos paralisar. Muitas vezes elas nos paralisam. O texto fala, lá no versículo 15, o navio foi arrastado pela tempestade.
o navio onde Paulo estava, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Lá no final do livro de Atos, o navio foi arrastado. Atos 27, 15. Queridos, Paulo pegou um navio, o navio foi tomado por um vento muito forte e eles estavam à deriva sem saber o que fazer. Você já teve a sensação de estar no meio de uma tempestade pessoal e não saber o que fazer? Não saber como agir? Que decisão tomar? Muitas vezes ficamos assim, não sabemos exatamente o que fazer. E às vezes não é para fazer coisa alguma mesmo. Às vezes o momento é de parar e orar e meditar no que Deus tem para você naquele momento. Nós temos a tendência de sempre buscar uma solução imediata. Faz parte da natureza humana. Mas Deus tem o seu próprio tempo, não é? Deus tem o seu próprio tempo. Então, às vezes, nós temos que parar sim. Porém, algumas vezes, nós nos sentimos paralisados. Nós nos sentimos impotentes. Nós nos sentimos sem saída. Existe uma diferença entre você discernir o tempo de Deus para orar, para ficar quieto, e existe uma diferença entre você se sentir totalmente impotente. Então fica aqui um segredo para nós. Sempre é tempo de orar. Sempre é tempo de conversar com Deus, especialmente nas crises. Enquanto o povo estava doido no barco, sem saber o que fazer, Paulo estava orando. Paulo estava em paz. Ele já tinha dito para eles, olha, não vamos pegar esse navio agora, vamos esperar aqui no porto. Mas eles não ouviram Paulo, saíram e aí aconteceu aquela crise. Mas aí ele ficou em oração. Já os tripulantes, todos que estavam lá, se sentiram paralisados. Por quê? Porque eles fizeram tudo o que poderiam fazer com suas forças humanas. Tudo que estava ao alcance deles, humanamente falando, eles fizeram. E quando cessaram as soluções humanas, se sentiram paralisados. Às vezes, Deus nos deixa assim. Eu ouvi uma história quando era criança, que alguém estava se afogando, tinha um salva-vida perto, e o salva-vida não pulava na água, e a pessoa estava se afogando. E as pessoas gritavam para que ele socorresse, que ele buscasse aquela pessoa que estava se afogando, e ele não ia, ficava lá só olhando. E alguns estavam desesperados e começaram então a gritar com salva-vidas e dizer, se você não tem consciência, não tem juízo, e você não vai buscá-lo, passado algum tempo é que ele pulou e socorreu a pessoa. E ela já estava bem mal ali. E aí disseram para ele, mas por que você não pulou logo, não foi salvar essa pessoa? E ele disse assim, do jeito que ele estava, do tamanho que ele é, se eu pulo para salvá-lo agora, nós dois morreríamos. Eu precisava que ele perdesse as forças para que fosse socorrido. Então, tem o tempo de parar, de ser paralisado por Deus, ou às vezes você se paralisa porque tentou tudo o que está ao seu alcance, mas esqueceu de orar. Segundo, as crises nos fazem desistir. As crises nos fazem desistir. Muitas vezes isso acontece. Versículo 17 diz assim, levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Deixaram o navio à deriva. As crises, muitas vezes,
nos fazem desistir. Temos essa tentação de desistir. Desistir de quê? Alguns desistem da fé, alguns desistem da família, alguns desistem do ministério, alguns desistem do trabalho, da profissão, alguns desistem de sonhos. As crises nos fazem desistir. Todos nós aqui já vivemos, estamos vivendo ou viveremos momentos em que temos a tentação de desistir, não é? Eu já passei por isso várias vezes. Nessas horas, queridos, nós temos que tomar muito cuidado para não seguir a voz do nosso coração. Nessas horas, nós temos que tomar muito cuidado, porque a nossa tentação é sair do momento, do local de sofrimento, de angústia, de dor, para uma zona de conforto. Porém, se você sai de uma crise sem resolvê-la, você, na verdade, só está trocando a crise de endereço. Eu conheci tantas pessoas que trocam de igreja o tempo todo, você conhece isso? Já vi gente que troca de igreja o tempo todo. Aí a pessoa está num momento ruim naquela determinada igreja, ela vai para outra. Só que ela não resolveu aquela situação. A crise está dentro dela. E ela vai para o outro lugar e a crise vai junto. Daqui a pouco aquele mesmo problema vai surgir no outro lugar. Aquela crise vai se estabelecer de novo. E o que ele vai fazer de novo? Vai mudar para um terceiro lugar. Na verdade, ele vai levar a crise para um terceiro lugar, e para um quarto, para um quinto. Coloque isso nos relacionamentos. Quantas pessoas casam e descasam, e descasam e casam, tem vários relacionamentos. Por quê? Estão sempre querendo algo fora, externo, que vai resolver uma crise interna. As pessoas trocam de casamentos, muitas vezes por conta de crises, mas, na verdade, a crise está dentro dela. E ela desiste do casamento, ela desiste do ministério, ela desiste daquilo que Deus colocou em seu coração, o sonho de Deus, ela desiste de trabalho, enfim, por conta de crise. Muito cuidado com o momento de crise, porque o tentador vai dizer para você, larga a mão disso. Desista, isso não é para você, não é? Mas você não pode desistir do que é essencial, não pode desistir da fé, não pode desistir da família, não pode desistir do seu ministério que Deus colocou para você, da sua igreja, não pode desistir dos sonhos que Deus tem para a sua vida. Eu sempre digo para as pessoas, sabe qual é o momento certo de sair de uma igreja? Sabe qual é o momento certo de você mudar um ministério, por exemplo? Não é quando está tudo mal, não. O momento certo, o momento de Deus, é quando você não quer sair e as pessoas não querem que você saia. Não é, gente? Qual é o momento de Deus para você mudar alguma coisa na sua vida? Se você olhar na Bíblia, normalmente é o seu melhor momento. Deus não tira ninguém de um momento ruim, não. Nós é que saímos. Quando Deus nos tira, nos troca, é no nosso melhor momento. Não é verdade? Olha na Bíblia. Você não vai ver fracassados Deus tirar ele de um lugar para o outro, pessoas que estão no miolo da crise, não. Mas quando ela já superou aquilo, quando ela está bem, quando o ministério está crescendo, quando ela está no auge, nesse momento é que Deus, às vezes, não é sempre, mas Deus, às vezes, nos faz sair de onde nós estamos. Um exemplo muito fácil de lembrar é de Filipe, o evangelista. Estava lá em Samaria, fazendo um trabalho extraordinário, milhares de pessoas se convertendo. Aí Deus disse, agora você sai e vai lá para a beira do caminho, que eu tenho outra coisa para você fazer. Não é? E isso acontece muito na Bíblia. Não desista. Também, queridos, outro problema de crise é que as crises nos levam a abrir mão de coisas importantes e coisas essenciais.
coisas importantes e coisas essenciais. Versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. É uma coisa importante. Mas olha só o que diz o versículo 19. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Coisas essenciais. Primeiro, jogaram fora a carga. Uma coisa importante, mas podiam ficar sem, né? No segundo momento, estavam tirando a própria armação do navio, uma coisa essencial. Não é, gente? Às vezes nós queremos descartar coisas importantes e coisas essenciais. Cuidado, porque o tentador vai dizer para você largar coisas importantes e coisas essenciais. Cuidado, esteja atento, porque a crise revela o coração. Não abra mão das coisas essenciais. Talvez até Deus vai fazer você abrir mão de uma coisa importante para você, mas que Deus tem outro plano para a sua vida. É o princípio da poda. Deus tira de nossas vidas aquilo que está nos atrapalhando a produzir mais fruto. Isso acontece. Aliás, tem um sermão só sobre poda. Muito interessante esse assunto. Mas aqui é outro. Às vezes o que é importante para você não é o que Deus quer. Não é? Talvez você tenha um projeto, talvez você tenha um desejo, alguma coisa que é sua, que você quer, e Deus disse, não, isso aqui você pode desfazer, porque é importante para você, mas eu tenho outra coisa para a sua vida. Mas nós não podemos abrir mão de coisas essenciais. Coisas essenciais. Quarto lugar, as crises nos levam ao desespero. Olha só o que diz o versículo 20. Não aparecendo nem sol, nem estrela, por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Sabe quem escreveu essas linhas? Quem são esses bons de Bíblia aí que sabe, né? Quem escreveu o livro de Atos? Você sabe quem foi? Foi o evangelista Lucas. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e depois o livro de Atos. Então, Lucas estava nesse navio. E ele, Lucas, um cristão, um homem de Deus, acostumado a andar com Paulo, ver os milagres, ele disse, nós perdemos toda a esperança de salvamento. E que fraquinho esse Lucas, hein? É porque você nunca esteve em alto mar, num navio, e naufrágio. Já teve? Ou, talvez alguns até já estiveram. Você já esteve em alto mar. Agora pensa o seguinte, navio de madeira, sem motor, só vela e remo, em alto mar, dias e dias e dias de ondas altas, muito vento e chuva. Você não vê o sol e não vê as estrelas. Por que essa informação? Porque naquela época, como hoje, mas principalmente naquela época, os marinheiros, para navegar, se guiavam pela posição do sol e das estrelas. Eles não tinham bússola, eles não tinham os instrumentos que nós temos hoje. Eles tinham o sol e as estrelas para guiá-los. Então, sem sol e sem estrela para guiar, eles estavam o quê? Perdidos. Perdidos. Dias e dias perdidos. Dias e dias de chuva, de vento, de ondas altas. E aí eles perderam a esperança. A Bíblia diz que nós temos que, às vezes, crer contra a esperança. Expressão estranha, né?
Crer contra a esperança. Às vezes, querido, a esperança humana já acabou. Às vezes o médico disse assim, ó, isso aqui é a doença terminal. Não dá mais para você contar com a medicina. Você olha para o seu extrato bancário e diz que isso aqui, meu extrato está em estado terminal também. Né? Não tem como salvar essa conta aqui. E essa conta do cartão de crédito, do empréstimo bancário, está em estado terminal aqui, não tem jeito. Não é? Às vezes, o seu casamento parece que está em estado terminal, não tem esperança. Quantas vezes eu conversei com casais que disseram, pastor, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. O único jeito é separar. Já ouviu isso? Pastor, meu filho não tem jeito, pastor. Esse menino não tem jeito. Já ouvi isso também, você já ouviu? Pastor, essa igreja não tem jeito. E às vezes nós, brasileiros, gostamos muito de falar do próprio país, né? A gente diz assim, esse país não tem jeito. Jamais diga isso. Pastoreamos, eu e Vera, uma igreja em São José dos Campos, no bairro mais pobre e no mais perigoso de São José. Era tão complicado lá, que se as pessoas dissessem que moravam lá, não conseguiam emprego na cidade. E eu ouvia o tempo todo as pessoas falando mal do bairro, blasfemando contra o bairro. Aí um dia aquilo me incomodou muito e eu comecei a dizer para as pessoas, pare de falar mal do seu bairro. Pare de falar mal do lugar onde você mora. Pare de falar mal, fale bem. Isso aqui, esse lugar, um dia vai ser um excelente lugar para morar. Aqui vai ser um excelente lugar, fale bem. Bendiga e não amaldiçoe. Comecei a ensinar isso, foi começando a mudar o espírito das pessoas. Às vezes nós amaldiçoamos, às vezes nós criticamos, porque perdemos a esperança, não é? Às vezes você diz, não tem jeito, esse país não tem jeito, esse casamento não tem jeito, essa igreja não tem jeito. Queridos, nós temos que crer contra a esperança. Humanamente falando, não tinha mais jeito aquela situação onde Paulo estava. Eram muito comuns os naufrágios. Os barcos eram de madeira, eram muito frágeis, não tinham motores. Se tivesse vento, podia ir. Se não tivesse, ficava parado. Eram frágeis, as ondas muitas vezes destruíam o mau tempo. As pessoas morreram, muito comum, naufrágio, muito comum. E eles já estavam considerando que não tinha jeito. Esse navio vai afundar. Não tem jeito. Mas a Bíblia nos ensina a crer contra a esperança, a nossa esperança. E aí, queridos, vem a boa parte, né? Que podemos vencer a crise com Cristo. Vencer a crise com Cristo. Vamos ver como? Vou pedir aqui para a esposa, abre aqui a água para mim, por favor, esposa. Entra aqui. Vai ganhar galardão. Obrigado. Tá bom. Essa é a Vera, tá? A Verinha. Como é que vencemos uma crise? Primeiro, queridos, é preciso que você discirna a presença de Deus. Discernir a presença de Deus. Olha o que o texto fala, versículos 22 e 23. Paulo falando para as pessoas do navio, mais de 200 pessoas. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite,
apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Aquelas pessoas todas só conseguiam ver o perigo. Eles já tinham feito tudo o que as mãos humanas podiam fazer. Remaram, jogaram fora a carga, jogaram a própria armação do navio. Tudo o que eles tinham aprendido, tudo o que a experiência do mar tinha ensinado. E a própria experiência humana deles dizia: não tem jeito, isso aqui acabou para nós. Eles não tinham mais esperança. Aí, queridos, nesta hora, é nesta hora que nós temos que enxergar o sobrenatural. O natural diz para você: não tem jeito. O natural diz para você: essa crise vai acabar com você, vai acabar com sua família, vai acabar com a sua igreja, vai acabar com o seu ministério. É nesta hora que a gente enxerga o sobrenatural. É nesta hora que você enxerga além do que a pessoa comum pode enxergar. Paulo enxergou. Ele estava em oração, ele estava em comunhão com Deus, ele estava perto do Senhor. E aí o que Deus faz? Manda um anjo falar com ele. Eu não sei qual será o anjo que Deus vai mandar para você. Pode ser uma pessoa de carne e osso, pode ser um ser realmente sobrenatural, não é? Pode ser um livro que te abençoe, pode ser um filme, pode ser uma música. Um dia eu estava vivendo uma crise, estava assim, bem angustiado, alguns anos atrás. Eu estava dirigindo meu carro e orando, falando com Deus, muito triste. E eu estava ali naquela angústia, falando com Deus. De repente, eu olhei na minha frente, tinha um carro e um adesivo no carro. E estava escrito assim: Deus é fiel. Aqueles adesivos que eu já tinha visto dezenas de vezes. Não é? Você já viu aí esses adesivos um monte de vezes, mas naquele momento foi um anjo que Deus mandou. Porque naquele momento, aquela frase que eu já tinha visto tantas vezes, ela fez um sentido para mim que outras vezes não tinha feito o mesmo sentido. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Fidelidade. Ele não falha. Então, eu não sei qual é o anjo que Deus vai mandar, mas Ele vai mandar. A palavra do seu pastor, a palavra do seu líder, um abraço, um versículo da Bíblia que você leu tantas e tantas vezes, mas naquela hora a palavra logos, né, a palavra revelada se torna a palavra concretizada na sua vida, a palavra rema, ela pula das Escrituras e toma conta de você. Deus vai mandar o anjo. Você precisa discernir a presença de Deus, mas tem que se manter em oração, em expectativa. Gente, quando nós entramos em culto, entramos na presença de Deus, às vezes nós estamos tão distraídos, né? Nós estamos pensando em tantas coisas. Vamos ter a disciplina de, ao entrar por aquela porta ali, querer ouvir a voz de Deus mesmo. Quando estiver lendo sua Bíblia, na sua casa, ouvir de fato a voz de Deus. Ele vai mandar um recado para você, que vai te ajudar. Segundo, descubra
o propósito de Deus. Descubra o propósito de Deus. Propósito com acento, está faltando ali. Verso 24. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. O texto vai dizer mais na frente que, de fato, Paulo chegou em Roma e ele ficou preso lá uns 2 anos. Inclusive, o livro de Atos termina de uma maneira muito estranha. Quando você lê o livro de Atos, parece que o livro está incompleto. Parece não, está mesmo. Leia o livro de Atos todos. Você chega lá nos últimos versículos de Atos e parece que arrancaram as últimas páginas. Ué, é assim que termina? Não tem um fechamento, não tem uma história completa ali. Isso é de propósito. É que a história do livro de Atos continua. Nós fazemos parte da história do livro de Atos. Só vai terminar quando Jesus voltar. Mas o texto fala que ele estava lá. E os historiadores, os pesquisadores, souberam que Paulo ficou lá uns 2 anos. E o texto fala, inclusive Paulo fala em outras epístolas, que ele pregava o evangelho. E ele diz que toda a guarda pretoriana foi evangelizada. A guarda de elite do imperador, os soldados mais especializados, a elite, a tropa de elite do exército romano, que ficava ali guardando o imperador, eles ouviram a palavra de Deus. E você não acha que isso chegou no imperador? Chegou. Paulo pregou para o imperador. Queridos, eu tenho quase certeza, que a história da humanidade talvez não fosse o que foi se Paulo não tivesse chegado lá. De algum jeito ele influenciou a história de Roma e, consequentemente, a história de todos nós. Eu não sei como, talvez na eternidade a gente vai saber, mas eu acredito que esta palavra aqui, você tem que chegar em César, tem algum sentido que a gente não imagina. Deus tem um projeto para você. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um projeto para esta igreja. Deus tem um projeto especial. Deus tem um propósito. Não sei se você já sabe qual é. Talvez você ainda precise pesquisar um pouco, pedir a Deus que te mostre. Mas certamente Deus tem. E eu preciso descobrir isso, para que esta convicção no meu coração me dê forças nas horas de crise. Porque na hora da crise eu vou querer desistir. Eu vou querer ir para outro lugar. Mas eu preciso enxergar o que Deus tem. Não é? 3. Descanse nas promessas de Deus. Descanse. Ele fala, no versículo 25, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. O navio ainda estava balançando? Estava. Paulo provavelmente falou essas palavras todo encharcado da chuva. O vento balançando o navio, balançando as ondas ali. Na verdade, externamente, nada parecia ter mudado. Era o mesmo problema, a mesma crise, o mesmo lugar, a mesma circunstância. O que era diferente agora? O interior de Paulo, que se transferiu para o interior daquelas pessoas. Tenham ânimo. Tenham ânimo. Nós viveremos. Não vamos morrer, não vamos perecer neste navio, nesta tempestade, nesta crise. Não vai acontecer. Deus está conosco. Deus está
no nosso barco. Queridos, para vencer uma crise com Cristo, então você precisa fazer 5 coisas. Você precisa deduzir que a crise é uma oportunidade para crescer. Você precisa decidir vencer a crise. Você precisa discernir a presença de Deus, mesmo na crise. Você precisa descobrir o propósito de Deus que está além da crise, e às vezes até na própria crise. E você precisa descansar na promessa de Deus. Coloquei tudo com a letra D para você não esquecer. Deduzir, decidir, discernir, descobrir e descansar. Queridos, esta igreja já viveu suas crises, não é? Pessoalmente, você já viveu suas crises. E, queridos, outras virão. A gente não gosta muito dessa palavra, não, né? Mas tem uma promessa na Bíblia que a gente não gosta, mas está lá. A Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você pessoalmente já viveu, está vivendo ou irá ainda viver crises. Mas é preciso lembrar que as crises passam, elas vêm e vão, mas a palavra do Senhor, a presença do Senhor, permanece para sempre. E é a alegria em nosso coração, a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria da presença de Deus. É esta alegria que nos faz vencer. É esta alegria. Muitas vezes nós não temos motivos humanos para ter alegria. Não temos nenhuma perspectiva humana. Não temos esperança mais, esperança humana. Não temos razões objetivas para ter paz e alegria. Externamente, ao nosso redor, tudo está caótico. Perdemos as nossas referências, o chão saiu dos nossos pés. E nós, às vezes, temos a tentação de dizer assim: Senhor, por quê? Senhor, o que foi que eu fiz? Senhor, por que estou sofrendo? Por que essa doença? Por que esse problema? Por que esta luta, esta dificuldade? Por que eu perdi um emprego? Por que o meu filho está assim? Por que não deu certo tal projeto? Nessas horas, queridos, não há outra coisa a fazer, senão se agarrar no Senhor só. A Bíblia fala, aquela passagem, que Davi voltou para o seu acampamento com o seu pequeno exército, e ele chegou lá, e os inimigos tinham vindo e levado tudo. Levado as esposas, levado os filhos, levado os bens, tudo. Eles chegaram lá, onde estão as esposas? Onde estão os filhos? Onde estão os bens? Tudo foi levado. E, para piorar, os companheiros de Davi começaram a acusá-lo: o culpado é você. O culpado é você, líder. Você que é o culpado. Não tinha culpa alguma. Mas aí sabe o que é que a Bíblia diz? Que Davi se fortaleceu no Senhor. Foi só o que ele fez. O que ele podia fazer naquele momento? Depois ele reuniu forças, deu ânimo a todos e foi atrás dos inimigos, conseguiu derrotá-los e recuperar tudo.
Mas naquele exato momento, a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. Jesus tem uma palavra para nós, queridos, que nunca sai de moda. Uma palavra de 2000 anos que ainda não saiu de moda, nunca vai sair. Uma palavra eterna. Mateus 11, 28 a 30. Vê se tem aí no PowerPoint. Venham a mim. Você, José, você, João, você, Maria, você, Ana, venha a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te dar descanso. Tome sobre você o meu jugo, aprenda de mim, sou manso e humilde de coração. Você encontrará descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não sei se vocês conhecem a razão desse texto. Naquela época, era comum colocarem 2 bois para puxar uma carroça ou um arado. 2 bois. E eu não sei se você já viu aquela figura de que tem uma madeira que envolve o pescoço, a cabeça dos bois, né? Prendendo os 2 bois naquela peça de madeira. Já viu isso? Você já viu essa cena num filme, alguma coisa assim? Já viu? Aquela peça de madeira que prende os 2 bois e os faz carregar a carroça ou arado é chamada de jugo. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: ande comigo, que o meu jugo é suave. Por quê? Porque eu que vou carregar. Você vai andar do meu lado, quem vai suportar o peso sou eu. Você vai andar do meu lado, mas eu é que vou carregar este peso, este fardo. O meu jugo é suave. Jesus está com você na crise. Ele não te abandona. Ele está com você. Já esteve, se você viveu no passado, está hoje, se você porventura está vivendo alguma, e estará no futuro. Nunca esqueça disso. O nosso Deus, o nosso Jesus, é maior do que todos os problemas. E como diz aquela musiquinha que eu cantava quando era criança, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem. E passa o temporal. A história fala que o barco realmente se arrebentou. Eles chegaram numa ilha chamada Malta, o barco encalhou ali, as ondas começaram a desmontar o navio. Quem sabia nadar pulou na água, nadou até a ilha, quem não sabia se agarrou num pedaço de madeira, mas todos, sem exceção de qualquer um, todos chegaram na ilha sãos e salvos. Depois pegaram outro navio e foram para Roma. Todos, Paulo falou, nenhum deles perecerá. E todos, o que é muito raro um acidente desse, todos chegaram. Queridos, Jesus está nesse barco. Jesus está nesta igreja. E nenhum de nós perecerá. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não é verdade? Vamos ficar em pé. Vamos louvar a Deus. É tempo de alegria. Então é tempo de dizer: Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, porque o Senhor não me abandona. Não me abandonou, não me abandonará. E o Senhor está no barco comigo. O Senhor é o meu comandante. E o Senhor vai providenciar o livramento necessário. Hoje à noite vamos falar sobre o poder da alegria. E agora eu quero que você lembre que a alegria do Senhor é a sua força e faz com que você vença todas as crises. Em nome de Jesus. Deus, eu quero mais uma vez louvar teu nome. Obrigado, Senhor,
muito obrigado. Louvado seja o teu nome, porque eu sei que o Senhor está com meus irmãos aqui, minhas irmãs. Eu sei que o Senhor está com eles. E não importa, Deus, o tamanho das ondas, não importa a força do vento, não importa quanta chuva venha, o Senhor está neste barco. E Ele não vai, ó Deus, afundar e destruir meus irmãos. Mas, ao contrário, eles vão prevalecer. E vão viver os próximos anos, os muitos próximos anos, louvando o Teu nome, pregando o Evangelho, edificando vidas e famílias, ajudando as pessoas a descobrir seus talentos, suas vocações. Pessoas de perto e de longe serão alcançadas, ó Deus, tanto aqui na comunidade local, quanto em outros lugares do Brasil e do mundo serão alcançados pela Tua graça através desta igreja. Aqui, ó Deus, famílias se formarão, se fortalecerão. Aqui, ó Deus, nós veremos sinais e maravilhas. Neste lugar, ó Deus, com este povo que é Teu povo, ó Deus, a Tua graça se manifestará. E nos dias de tempestade, onde as pessoas não enxergarão mais o sol ou as estrelas, neste dia, a igreja terá uma palavra profética e dirá: não tenham medo, tenham ânimo, porque o Senhor a quem sirvo, o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco. Ó Deus, cuida dos meus irmãos, cuida de sua liderança, Pai, começando pela vida do pastor José Roberto, sua família. Pai, dê honra aos meus irmãos, dê unção aos meus irmãos, dê autoridade, poder, dê uma visão clara, Deus, estratégias, estruturas, materiais, treinamento, dê o que eles precisam, Senhor, mas sobretudo e antes de tudo, a Tua presença, Pai, a Tua alegria, a Tua paz que excede todo entendimento. Ó Deus, traz a Tua glória para este lugar, a Tua graça maravilhosa, Senhor. E, ó Deus, que eles vençam as crises com Cristo e as pessoas olhem e digam: verdadeiramente existe Deus, e Ele está com esse povo, porque sinais e maravilhas estão acontecendo. Pai, abençoe meus irmãos, que eles celebrem com toda intensidade esses 4 anos, se alegrem, ó Deus, e sonhem nos próximos anos de crescimento, anos de conquista, anos de bênção, ó Pai, anos de realizações. Ó Deus, que sempre que eu voltar aqui, eu veja mais e mais crescimento, mais e mais a Tua glória, que eles não desistam jamais, tenham ânimo, se fortaleçam no Senhor, que eles discernam, ó Deus, o momento. Ó Deus, que eles nunca desistam e que eles prevaleçam para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.